tão grande, tão ampla, né, no sentido de que não é, obviamente, uma crise só sanitária, mas uma crise política, econômica e fundamentalmente ética, né? Eu gostaria, então, que a gente pudesse abrir esse diálogo pensando nessa amplitude mesmo da crise. Eu não vou focar a minha conversa, em princípio, pelo menos não foi por aí que eu pensei, mas a gente pode mudar um pouquinho na conversa depois, se for interesse de vocês, mas eu vi que vocês têm uma semana muito bem distribuída, né, com convidados super diversos, vão estar conversando com as colegas indígenas, com as questões da psicologia decolonial, que são fundamentais e que estão mais do que nunca nos convocando a novas revisões teóricas também, e pensar e repensar a nossa própria história da psicologia, historicamente neutralizando e se retirando da violência que é o racismo, e que muito recentemente agora a psicologia se deu conta que isso tem uma coisa a ver com a sua construção em relação aos estudos da subjetividade, que era irrevogável que nós nos deparássemos, por exemplo, com a violência do racismo. Então, acho que os temas que vocês escolheram para a semana já falam um pouco da alegria que esse convite me tomou e me chegou, por poder estar pensando questões que, em diferentes âmbitos acadêmicos e na nossa vida e nas nossas intervenções, estão nos tomando. E eu gostei especialmente do convite, gente, quando eu vi que o diretório, por vários motivos, né? Quando eu vi que se trata de um diretório que, então, está colocando essas questões tão prementes para a psicologia, com convidados que são tão diversos e que certamente nos ajudam a pensar, mas puxando uma discussão em meio a toda essa quantidade de estímulos, lives e leituras, essa profusão, né, de informações que a gente tem vivido, puxando essa nossa discussão do que podemos para tecer possibilidades. Então, eu queria começar agradecendo e me congratulando com vocês que a psicologia apareça ao lado dessa possibilidade. Portanto, isso fala de nós já estarmos tecendo um espaço de potência, um espaço que não é marcado e reservado para pensarmos a subjetividade e as possibilidades de intervenção da psicologia a partir da falta, né? E nisso que o título já convida a pensar, também me convidou a dar uma olhada nas redes de vocês, e encontrei muitas outras alegrias assim nesse diálogo, além dos temas emergenciais que vocês já vêm discutindo. Eu vi, por exemplo, que vocês trouxeram no passado minha querida colega e amiga de militância, de profissão, de intervenções e pesquisa de muito tempo, que é a Carmen Oliveira, que tiveram discutindo com ela as questões também de uma psicologia comprometida com as emergências do seu tempo, né? E que as questões como colonialidade, feminismo, racismo, diversidade, anticapitalismo, capacitismo, que falam do compromisso social, da formação do psicólogo, da preocupação de vocês com a própria formação, nos estágios, na qualidade das supervisões que vocês terão ao longo dessa formação, tudo isso está presente ali nas páginas do diretório, e eu fiquei especialmente emocionada, então, que tivesse convidada para esse diálogo, a partir também desse tema que convoca uma coisa que vocês também colocam num dos posts e que eu achei especialmente bonito, que eu queria trazer aqui para a gente pensar a potência dessa intervenção que o diretório faz também, ao eleger esses temas, né, como seus temas de ocupação, de preocupação, e ao eleger também, ao escolher um modo de homenagear os seus professores. E eu achei especialmente tocante, talvez pelo meu momento um pouco solitário aqui, né? São 6 meses atrás de uma tela, encontrando as pessoas dessa forma, e muito tomada também pelas exigências da vida acadêmica, com todas as novidades que ela está nos impondo. E eu vi que vocês fazem uma homenagem aos professores,
e escutei a homenagem e achei especialmente bonito o jeito com que vocês cuidaram do seu ambiente acadêmico. Isso não é qualquer coisa, não é um detalhe em relação ao que vocês me convidam para conversar. Porque a psicologia, se pode alguma coisa no meio de uma crise sem precedentes, uma crise que esse século ainda não viu, que é essa crise que o corona nos coloca, é tentar repensar, revisar, atualizar e muito inventar as formas de cuidado, que implicam o cuidado com o nosso tempo, o cuidado com as emergências que o nosso tempo está nos colocando, com os sofrimentos específicos que esses temas que vocês estão trazendo, de racismo, de feminismo, de capacitismo, de todas as diversidades que por tanto tempo a psicologia negligenciou, estejam colocadas na ordem do dia. E nesse sentido, cuidar de quem cuida de vocês, cuidar do seu contexto, né, de pandemia, cuidar para que a gente atualize discussões que nos permitam cuidar melhor. E fazer isso não só chamando pessoas para falar deste assunto, mas fazendo isso com os seus professores. Quero dizer que eu me senti muito convidada a essa conversa, e mais ainda depois que eu vi esse post de vocês, agradecendo a paciência, os e-mails respondidos, os WhatsApp fora de hora, dizendo que vocês sabem o quanto os professores de vocês estão se estribuchando para atendê-los e também se atualizar nesse momento. E eu acho que isso fala de um cuidado com quem cuida de vocês, mas fala também de uma política dos afetos. E eu queria que a gente pudesse conversar um pouco sobre a importância dessa política dos afetos numa intervenção de um momento em que todos os nossos laços, todas as nossas formas de intervenção estão sendo questionadas, né? E para isso, eu acho que seria bom a gente dar uma olhada. Tu pode passar para o segundo slide? Eu queria convidá-los, então, para a gente pensar nisso. Isso é uma brincadeira pré-pandêmica, mas que eu acho que ela fala um pouquinho também do nosso momento, que é uns quadrinhos em que Deus está fazendo uma psicanálise, né? E aí o Freud pergunta, então, para ele, no princípio, Deus está dizendo, né? Eu criei o homem, a mulher, então essas coisas começaram a acontecer, e o Freud diz que tipo de coisa. Começa a aparecer na televisão. Não perca o próximo bloco, homem grávido, travestis da Lapa, casamento gay, Jude, uma lésbica em a vida, parará, parará, e o Deus começa a ficar com os olhos arregalados, continue, Deus, fale, e aí ele começa a chorar. Ok, calma, tá tudo bem, tá tudo bem. E o mundo ali que ele criou fica ali assistindo, né? Eu acho que isso nos traz um pouco para o nosso momento, porque nós estamos nesse último quadrinho aqui de chorar e de pensar exatamente o que aconteceu com as nossas criações até aqui, né? E nesse sentido, pode passar para mim, eu acho que o que a gente veio criando como psicologia está absolutamente na ordem do dia, né? Qual psicologia viemos criando, para que a gente tenha hoje ferramentas, então, teórico-metodológicas, como eu estava dizendo, que façam um enfrentamento a esse contexto. E aí eu queria lembrar que esse contexto pandêmico, ele apresenta uma série de crises e uma série de desafios novos para todos nós e para a psicologia, que especialmente aqui nos reúne, mas são desafios que vinham sendo já apresentados e causando muitas tensões na discussão do que nos cabe e do que podemos e devemos como psicólogos. Só para dar um trailer disso, um mapinha rápido disso, eu coloquei aqui 3 resoluções recentes da psicologia, que foram muito polêmicas, né? Depois a Fábio pode nos falar um pouquinho mais sobre isso, se for também da curiosidade, mas imagino que ela possa, como conselheira, também nos trazer um pouco mais sobre isso, desses enfrentamentos que as demandas do contemporâneo têm trazido à psicologia. Só 3 das mais recentes e que nos apresentam
nesse contexto, então, de pandemia, com esses enfrentamentos à flor da pele, eu diria assim, a gente teve um decreto que quase que extingue, não extingue, porque por decreto não é possível acabar com uma política pública que foi, durante anos de reforma tecida com muito cuidado. A gente teve toda a polêmica da resolução da cura gay, que felizmente e graças ao empenho do Conselho de Psicologia foi garantida como uma resolução que veta o direito de psicólogos por questões religiosas, praticamente, exclusivamente quase religiosas, oferecerem um produto fake, né? Porque não se pode curar o que não é doença, mas também de apresentarem como argumento de venda do seu produto, do seu serviço psicológico, além de uma mentira, uma questão eticamente muito comprometedora para a psicologia, que é as terapias de reversão sexual. E aí teve toda uma polêmica de uma tentativa, de novo, da bancada evangélica, praticamente quase que exclusivamente a bancada evangélica, retornar com a resolução, e o Conselho de Psicologia teve uma posição muito firme, que foi fundamental, de não permitir que a resolução fosse esvaziada e revogada. E mais recentemente, nós tivemos também outra atuação importantíssima do Conselho Federal na nota pública de repúdio à nota técnica que o Ministério da Saúde emitiu, com um retrocesso absurdo na política de saúde mental, no reordenamento da política de saúde mental, numa clara posição manicomial que esse ministério tem tomado já desde a posse do Quirino, que gerou toda aquela ocupação do ministério, e o Conselho de Psicologia novamente teve que fazer esse enfrentamento. Por que eu trouxe essas três exemplos aqui? Para mostrar que essa nossa crise atual, gente, ela vem de um processo e de um contexto político muito conservador, muito retrógrado, moralista, e que uma profissão, uma atividade como a nossa, um campo de estudos como o nosso, que se ocupe da diversidade humana e da saúde, entendida como uma saúde ampliada, não como um estado de bem-estar, né, que é uma discussão já antiga para a psicologia, não pode se furtar a enfrentamentos políticos dessa ordem. Por isso que nessa compreensão, pode passar para o seguinte, Raquel, isso. E aí, eu acho que essa discussão que também já temos feito aí, essa citação, por exemplo, do livro Clínica e Política, já é de 2002, né? Não é uma discussão nova assim para a psicologia, mas é recente do ponto de vista da história, de por que não podemos pensar uma clínica se não em relação diretamente com as existências coletivas, com as nossas grandes questões de produção de um comum, né? E que não tem universo intrapsíquico que possa ser olhado com a lupa, com o microscópio, que entenda a subjetividade como qualquer coisa da ordem da intimidade psíquica ou da interioridade de uma vida que não tenha exatamente intrinsecamente relacionado ao seu processo de produção as questões que o contexto político e as demandas do nosso cotidiano vão colocando para a nossa subjetividade. Né? Então, pensar um trabalho com a subjetividade, estudar os nossos processos subjetivos, é imediatamente junto a gente pensar as nossas relações com o plano do coletivo. E esse plano do coletivo, que pode ser entendido como a vida na polis, né? Então, é uma clínica que produz, obviamente, subjetividades na medida em que são subjetividades construídas na relação com o outro. E essa relação com o outro, ela é sempre destituída de neutralidade, ela é sempre uma forma de intervenção na nossa polis e, portanto, ela não pode ser dissociada desse contexto e desse
mundo em que vivemos. Então, feita este preâmbulo, de alguma maneira, né, de que a psicologia de que estamos falando é uma psicologia que não se furta às questões que a política vai nos colocando, e que essa não é uma política partidária, institucional, necessariamente uma política feita pelos homens majoritariamente brancos, etc., que ocupa a maioria dos nossos parlamentos. Nós estamos falando da política existencial, de uma política que eu dizia para vocês que eu entendo muito presente nas redes de vocês, que é uma política também dos afetos, né? E esse mundo de outros, esse mundo, essa possibilidade de construção de um comum, é o que eu acho que é o que estamos tecendo na medida em que assumimos esse desafio que está ali colocado nessas questões que o Conselho de Psicologia propõe a discussão, e também está colocado nos temas que vocês trazem para essa semana e nas possibilidades de intervenção da psicologia em campos muito diversos, com interlocutores muito diversos, e que me mostra, pelo menos é a leitura que eu faço do material que vocês estão colocando a público, que vocês estão comprometidos com as questões emergenciais do seu tempo. É uma formação que estuda e intervém na subjetividade para enfrentar as questões emergenciais do nosso tempo. Dentro dessa compreensão, e eu vou pular para o último aqui para a gente encerrar, porque depois a gente pode conversar sobre o que for de maior interesse de vocês. Eu trouxe só 2 exemplos. Não. Sim. Voltei? Voltou. Desculpe, gente, eu acho que foi no clicar. Bom, não sei. Mas enfim, estão me ouvindo de novo? Sim. Agora tá baixinho o teu microfone, tá baixinho para mim. Eu botei o fone para te ouvir melhor. Não, eu não ia entrar no Bill Shinhan. Tu pode voltar ali só para o slide da Clínica e Política? Este, tá. É só para dizer para vocês que alguns... Oi? Ok? Que aqui, quando eu trago essa dimensão da clínica e política como indissociáveis, eu estou querendo reafirmar que essa discussão do que podemos, em tempos de uma crise sanitária, política, econômica e ética, ela não tem sentido se a gente não partir desse entendimento de que a nossa possibilidade de intervenção é desde sempre política. Ela pode ser mais ou menos conservadora, mais ou menos moralista, mais ou menos assumidamente política. Mas é uma discussão que nossos teóricos, aí eu estou dando alguns autores que têm feito essa discussão, que ela não começa hoje com a psicologia, né? O próprio Freud, quando faz todos os enfrentamentos que ele fez ao status quo, né, do que a neurologia e a medicina tinha a dizer sobre as mulheres em seu tempo, ele ninguém pode negar que ele teve uma função política fundamental ao que era uma sociedade hiperconservadora e que silenciava e adoecia as mulheres do jeito que já adoecia, né? Então, esse princípio de que todo trabalho com a subjetividade implica uma intervenção, que aqui nós estamos entendendo como clínica, no sentido ampliado, obviamente, do termo, daquilo que intervém na subjetividade e produz desvios, né? Produz clinamens, que é uma das compreensões possíveis da clínica. Quando ela é entendida dessa forma indissociável da política,
ela não pode silenciar as questões que uma época traz como emergentes. E o que a pandemia nos traz como emergência maior? Este mundo em que nós vivemos e vínhamos construindo como o único possível, ia para um caminho, está indo para um caminho mortífero, para um caminho na contramão da produção de vida, que hoje temos conhecido como necropolítica e vivido isso na pele e na vida de 137 mil brasileiros que já perderam a vida, né? Então, essa prática necropolítica que está tão absurdamente exacerbada no nosso país, né? Mas que no mundo inteiro está sendo questionada, ela coloca o que o Harari, aquele historiador e filósofo, acho, né? O Harari também é filósofo do Homo Sapiens, coloca em questão, ele coloca um brete para a humanidade. Ou a gente agora entende que a produção do comum e as redes de solidariedade são a única saída para a humanidade, ou a gente aprofunda o individualismo econômico neoliberal, aprofunda a obscenidade das desigualdades econômicas. Esse termo é um termo usado pelo Benilton Bezerra, que eu tenho adotado, porque ele tem falado de que a explicitação maior da desigualdade de renda no mundo, né? No Brasil, nós temos uma das piores do mundo, mas o que a pandemia veio trazer, de fato, é essa disfuncionalidade da desigualdade de renda, que produz possibilidades de vida e de morte absurdamente diferentes, né? Por isso, o deixar morrer da necropolítica tem sido tão evocado para falar de que chegamos a um limite, né? E que o Peter Pelbar, nesses textos do Pandemia Crítica, também chamou, num texto que chama O Monólogo do Vírus, que eu recomendo muito que vocês olhem, está na rede ali da N-1, da editora dele. Ele chama O Monólogo do Vírus de um aviso para a humanidade. Eu sou o bem da humanidade, diz o vírus, em monólogo supostamente com a gente, que veio trazer alavanca de segurança ao capitalismo desenfreado, a uma lógica neoliberal, esse texto aí, da economia, que se até hoje, até o vírus vir nos avisar que precisava ser puxada, ninguém achava que fosse possível frear esse carro, esse carrilhão desenfreado que está ocorrendo na humanidade. Então, esse alerta de que nós estamos num limite ecológico, está aí o Pantanal queimando, a Amazônia preocupando o mundo inteiro, as mortes por uma microvida que produz morte se não for freada com uma grande organização coletiva, com uma grande preocupação de cuidado coletivo. Isso era até anteontem, até março no Brasil e janeiro na China, impensável que pudesse ter esse destino. E esse é o aviso do vírus que eu acho que a gente pode tomar para a psicologia e também pensar que destino era esse que nós estávamos dando também para os nossos modos de cuidar, que vinham tão apartados, né, dessa concepção do compromisso profundamente político, porque ético também, com as formas de vida que estão vencendo, que estão tendo possibilidade de existir no nosso tempo. E aí eu trago aqui 2 exemplos, porque eu acho que esse é o caminho da perspectiva nova, que talvez a alavanca, né, do vírus, a alavanca no desenvolvimento que nós estamos vivendo pode nos mostrar, que são alguns trabalhos que a gente veio já fazendo essa discussão da clínica, da indissociabilidade entre clínica e política, e que atualmente, por exemplo, na clínica feminista da URGS, foi um trabalho que começou com a pandemia, mas que vinha fazendo essas discussões do compromisso também da psicologia e de uma perspectiva clínica para o cuidado das mulheres em situação de violência, vem produzindo alguns efeitos de intervenção no nosso meio e nas discussões que a gente tem feito, porque nós temos sido muito convocadas, assim como a
clínica do testemunho foi muito convocada a dizer como assim a psicanálise assumindo politicamente a esquerda e assumindo uma prática para as pessoas que sofreram violência da ditadura, né? Para os efeitos da ditadura. Nesse momento, isso que já tem muitos anos e que tem produções maravilhosas, que essa especificamente que eu coloquei aqui é da APOA, mas é um trabalho de todo o Brasil, né? A rede do Clínica do Testemunho, e que eu gosto muito dessa frase que é citada nesse livro, que é de um paciente, de uma pessoa que foi escutada pela clínica, que diz: eles não venceram, eu falei. Né? Então, a possibilidade de trazer a público, de trazer o seu testemunho, de deixar na memória de um tempo aquilo que está sendo vivido, é uma perspectiva de nós assumirmos esse momento, esse caráter ético que sempre teve, que deve. Nós não podemos nos afastar da nossa profissão, de que cuidar da subjetividade, cuidar da saúde é cuidar da produção de um comum. Né? Então, isso que não é uma novidade com a pandemia, eu diria que ficou explicitado, ficou escrachado, ficou jogado na nossa cara, assim como não há saúde individual. Não adianta eu me cuidar dentro da minha casa se eu não puder ir até a esquina sem medo de me contaminar. Então, no mundo de outros que a gente vive, ou a gente cuida desse comum, ou a gente cuida, ou o mundo cuida da Amazônia do aquecimento global, ou a minha saúde individual não existe, não vale nada e não pode ser preservada. Então, essa é uma possível lição, e aí eu vou adotar um pouquinho dessa lógica que o Harari fala, que entre as saídas, né, que a pandemia está apresentando, a solidariedade ou ao aprofundamento mórbido do individualismo a que o neoliberalismo, a lógica e a economia neoliberal está nos levando, eu apostaria que a gente tem o que aprender, né, deste brete e tomar muito mais o caminho da solidariedade. Eu não vou me prender aqui, tu pode passar só para o último, que eu vou só reafirmar essa perspectiva de produção de saúde que nos diz respeito. Aqui são as ferramentas conceituais, que a gente poderia, em outro momento, discutir, mas eu queria trazer esse conceito que também não tem nada de atual, mas que, paradoxalmente, pode nos ajudar a pensar que saúde nós estamos ajudando a produzir nessa tessitura de possibilidades, né? Eu gosto muito dessa ideia provocadora, como todas do Nietzsche, que ele diz que precisamos para um novo fim também de um novo meio. Ou seja, de uma nova saúde, de uma saúde mais forte, mais engenhosa, mais tenaz, mais alegre do que todas as saúdes que houve até agora. Da grande saúde, de uma saúde alegre, tal que não somente se tem, mas que também constantemente se conquista ainda e se tem de conquistar, porque se abre mão dela outra vez e se tem de abrir mão. Essa possibilidade da gente inventar o novo, ela passa necessariamente por também por fim, né? Dar um fim àquilo que a gente tinha como certezas ou como a saúde que nos servia até então. O mundo está doente, o vírus só veio exacerbar e nos jogar essa verdade na cara, e acho que as cuidadosas mensagens, por exemplo, que vocês enviaram para os seus professores, fala especialmente dessa grande saúde, de uma saúde que está sendo tecida micropoliticamente, que é um dos conceitos ali que nos ajudaria a pensar um pouco mais, a chegar nessa nova e grande saúde, mas que, mais do que defini-la, eu acho que é importante intervir com ela, né? Trilhar um caminho da psicologia que faça acontecer e que faça, no cuidado cotidiano com as nossas redes, a gente se colocar solidariamente no mundo de uma forma a cuidar também da política dos afetos, que acho que tem muito a ver com a nossa atividade, com o desafio do que
podemos e temos de tarefa pela frente e com o que vocês já fizeram na cuidadosa tessitura dessa semana, dos convites que nos fizeram e das mensagens carinhosas aos seus professores. Vou pegar a carona deles e me sentir já homenageada por tabela por vocês, porque cada coisa que vocês disseram, para mim, fala um pouco dessa psicologia que a gente tem tentado construir juntos. Gente, vou parar por aqui, porque quero ouvir a Fábio também. Eu já passei há muito dos meus 15 minutos, né? Mas eu não tinha muita ideia de que era para 15 minutos iniciais. E olha só, eu me confundi, na verdade. Como vocês são em duas, é mais tempo. Pois 15 minutos é só das palestras com mais de 10. Era meia hora, na real, eu tinha um pouco preparado. Mas eu não sou pulado nessas mãos, a gente pega a conversa depois. Mas, ok, eu também fiquei um pouco assustada. Simone, muito obrigada pela sua fala tão engrandecedora. Pessoal, vocês podem ir deixando as perguntas, vi que o Kael já incluiu uma aqui. Depois, no final, a gente faz um bloco de questões, pode ser, Simone e Fábio? Beleza. Então, agora eu vou apresentar a nossa segunda convidada, a doutora Fabiane Konovaluk Santos Machado. Me corrige se eu tiver falado errado seu sobrenome. Tá. Ela possui doutorado na área de saúde do trabalhador pela PUC, formação em psicóloga pela Unicinos, o mestrado também lá pela PUC, com pós-doutorado junto ao programa de psicologia social institucional da URGS. Atualmente é conselheira tesoureira do CRP do Rio Grande do Sul, presidenta da Comissão de Avaliação Psicológica e presidenta da Comissão de Psicologia Organizacional e do Trabalho do CRP também. Seja bem-vinda. Muito obrigada. É contigo agora, Fábio. Então, vamos lá. Bom, obrigada pelo convite, por estar aqui com vocês num encontro tão potente, e é uma responsabilidade muito grande falar depois da Simone, né? Mas eu acho que a gente alinhou, né, a nossa fala mesmo sem ter combinado, e que bom, porque é uma sintonia fina que a gente precisa e vai precisar muito ainda, principalmente para esse momento, né, social e político que a gente está vivendo, e também nesse momento dentro da nossa profissão, né? Então, como a Simone trouxe, a gente assumiu a gestão, né, do Conselho Regional de Psicologia aqui do Rio Grande do Sul em setembro do ano passado, cheio de sonhos, cheio de desejos, cheio de vontade de mudar várias coisas, de fazer, de se implicar, enfim, se jogar nesse processo, né? O próprio processo eleitoral em todo o país, no sistema de conselhos, ele foi bem disputado, ele foi difícil, porque ele está dentro desse cenário que a gente segue vivendo, né? Essa polarização que a gente tem, não só na questão política, mas também nas questões sociais que se apresentam. Elas também se apresentaram, né, dentro da nossa profissão com muita força, né, a ameaça do retrocesso, né, na nossa profissão, e é sobre isso que eu queria pensar um pouco aqui com vocês hoje. É um ponto muito importante para a gente poder pensar, e principalmente para vocês que estão em formação, né, que são estudantes e que estão experimentando esse campo da profissão, né, durante a caminhada da sua formação. Então, a gente chega, né, como uma frente política, uma frente nacional, né, cheio de projetos, e no meio do caminho, né, nos nossos primeiros meses de gestão, nós também somos atropelados pela pandemia, porque eu acho que é um pouco assim que todo mundo se sente, né, pelo menos é assim que a gente verbaliza e escuta, né, a pandemia, ela trouxe, assim, de uma certa maneira, uma sensação de atropelamento que nos fez correr muito, né? Nos fez acelerar muitos processos, aos quais também a gente ficou se questionando se a gente tinha essas ferramentas, né, tão aceleradas, que nos acompanhasse nesse ritmo tão alucinante que foram, né, experimentar, na verdade, essa experiência, né, desses 6 meses pandêmicos, por assim dizer. Para mim, mais especificamente, tem sido um desafio, porque o meu óculos, né, as minhas lentes é o trabalho, então eu sou psicóloga do trabalho, né, as minhas ferramentas caminham nesse sentido, e quando a gente né, assume a gestão de um conselho, vem a questão da pandemia, eu não posso não olhar o trabalho,
né, e o impacto da pandemia no trabalho das pessoas, né, da sociedade como um todo, a perda dos os espaços de trabalho, enfim, as demissões, os desligamentos, né, as dificuldades de todos aqueles trabalhadores que tiveram que acabar empreendendo por si, e toda a cara que vem, né, nesse discurso do empreendedor de si junto, que também é freado durante esse processo da pandemia, e o impacto disso, né, nas famílias de todos nós, na minha e na de vocês, né? Então a gente percebe esse movimento todo, esse impacto, não só no trabalho do outro, no nosso trabalho também, no nosso fazer enquanto psicólogos, porque a pandemia também trouxe a psicologia para uma vitrine, e é sobre essa vitrine que eu queria que a gente pudesse ter um marcador nessa conversa hoje, né? Nós fomos marcados como essenciais, a nossa profissão foi considerada como essencial pelo Ministério da Saúde. E o que demandou isso para a nossa profissão também? Um aumento muito grande da nossa carga de trabalho, porque o essencial não pode parar. Então, por exemplo, quem tinha férias, foram canceladas as férias. Quem estava em licença saúde, pasmem, foi solicitado o retorno ao trabalho do afastamento. Por quê? Porque nós somos essenciais. Então, esse é um marcador importante para a gente poder pensar o efeito todo dessa pandemia e o que pode a nossa profissão no meio desse cenário todo. Junto com essa questão da pandemia, né, vem também um marcador importante, que é esse cenário de crise que a gente tem, né? A gente tem um cenário contemporâneo que é crítico em vários sentidos, como a Simone apontou, né? É crítico economicamente, é crítico socialmente, mas para nós, psicólogos, psicólogas, também é crítico profissionalmente. Por quê? Porque a gente está vivendo uma era, a gente está vivendo um contemporâneo, onde as verdades começam a ser produzidas, mesmo enquanto o que está em jogo não é a ideia de verdade, são outras questões. E aí esse cenário, ele vem muito marcado, e eu acho que a pandemia, ela trouxe isso de uma maneira muito nítida, muito explícita, de como é que esses processos de produção da verdade, eles acabam se apresentando para nós na sociedade, que foi a disseminação dos discursos de ódio, da intolerância, e contra a nossa profissão, contra as nossas intervenções, contra os nossos fazeres profissionais, né? Por quê? Porque nós defendemos, muitas vezes, pautas que são absolutamente contrárias a esses discursos, né? A psicologia, quando ela traz no seu código de ética a questão dos direitos humanos, ela traz esse marcador muito fundamental, né? E isso para nós, né, que somos mais velhos um pouquinho, que temos já uma estradinha um pouquinho maior, a gente conseguir trazer direitos humanos para o código de ética, não pensem que foi um assunto dado, uma coisa óbvia, né, todo mundo queria, todo mundo aceitado. Também foi uma discussão muito importante na nossa profissão. E essa é uma pauta que hoje tanto nos engrandeceu, tanto possibilitou a abertura da nossa profissão, né, para outros campos, para outras formas, para outras intervenções, para outros espaços de atuação profissional, e hoje é este campo que nos fragiliza, porque é o campo que mais sofre ataque. É o campo que é mais penalizado, né, com a desqualificação do nosso fazer profissional. E esse é um marcador muito importante que a gente tem que ter quando a gente está falando do nosso trabalho, da nossa atuação enquanto psicólogos e psicólogas nesse país. Então, essa questão toda, né, desse marcador, junto com os discursos, né, de ódio, com a questão do fundamentalismo, ele é um risco muito grande. E era um risco que, quando a gente passou o processo eleitoral no sistema conselhos no país todo, a gente pensou assim, nossa, agora a gente vai respirar um pouquinho. Nós continuamos ameaçados. E talvez hoje nós estejamos numa postura de muito mais ameaçados do que antes, naquele momento eleitoral, do processo eleitoral lá no ano passado. Por quê? Porque a pandemia, ela nos convocou. A pandemia nos trouxe para a vitrine. A pandemia nos convocou a estar na linha de frente, na atenção, seja ela no âmbito da saúde, seja ela no âmbito social, das políticas públicas e sociais, né? Essa essencialidade, ela também chamou atenção, talvez, né, ela tenha sido um dispositivo para chamar atenção justamente para o nosso fazer, para os nossos modos de compreensão, para os nossos modos de escutar, para os nossos modos de tecer e de intervir, né?
que são balizados por essas pautas e essas lutas que para nós são tão caros e que nós também custamos a construir dentro da profissão. E hoje está em risco, e hoje está em ameaça. Por que eu estou trazendo tudo isso, né? Porque a gente também vive com a pandemia uma infodemia. A gente tem uma série, né, uma carga de informações que são notadamente desencontradas, que são informações propositalmente, né, que objetivam a desinformação. Então a gente vive um momento que bota máscara, tira a máscara, usa álcool gel, usa água sanitária, ferve, passa com ferro, não funciona, bota a capinha, tira a capinha, bota a luva, não bota a luva, quer dizer, usa cloroquina, não usa. A gente tem uma série de desinformações que acabam também provocando na gente, né, em nós profissionais, inseguranças do nosso próprio trabalho. Então, nós no Conselho, nós nos deparamos com uma situação que não era comum nos outros anos, né, fora dessa situação de pandemia, que outras questões se apresentaram para nós, para além das questões técnicas do nosso fazer profissional, né? O que emergiu para nós enquanto Conselho? A precarização do nosso trabalho, o quanto o nosso trabalho é precário, o quanto o espaço das políticas públicas e sociais foi desmontada, o próprio desmonte do Estado é o que está aparecendo para nós lá no Conselho. E isso está nos dizendo alguma coisa, está nos sinalizando a importância da nossa luta política, a importância de trazer o debate político, de permanecer com essa postura política dentro da nossa profissão. Né? E quando a gente fala de política, muitas pessoas olham e dizem, nossa, não, mas né, eu estou aqui como profissional, né? Eu não posso opinar, eu sou, né, ainda num desejo, talvez, de uma psicologia asséptica, né? Simplesmente que anda independente do resto da humanidade, quando não, nós somos humanidade, nós estamos na humanidade, né? E é com ela, é ela que fornece material para o nosso intervir, para a nossa profissão. Né? Então, quando eu sinalizo essas questões para vocês, eu fiquei pensando muito no que aconteceu conosco, né? E queria dizer dessa questão que é importante, que acabou acontecendo com a gente no Conselho na semana passada, né? Na semana passada, então, a gente fechou um ano de gestão e é de praxe, né? Tem gestões que trocam a gestão, outras não. Então, alguns conselheiros que estavam na diretoria, compondo a diretoria nesse primeiro ano, resolveram se afastar em função da carga de trabalho, enfim, de outras questões profissionais de cada um, e nós trocamos a nossa direção no Conselho de Psicologia. E, por óbvio, nós noticiamos no nosso site, nas nossas redes sociais, e nós fomos atacados por causa disso. E, pasmem, vocês sabem por que nós fomos atacadas? Porque é uma gestão, né, uma direção composta apenas por mulheres. Nós fomos atacadas pelo único fato de sermos mulheres. O nosso gênero foi o dispositivo do ataque. E aí eu não preciso dizer para vocês o quanto isso é desgastante, o quanto isso é sofrido, porque não é só um ataque direcionado ao Conselho, é às nossas pessoas, às nossas profissões, enfim, é o nosso nome que está por aí circulando no país inteiro, sendo vítima desse discurso de ódio. Então, vejam só, nós não estamos imunes, nós não estamos andando ao largo de todo esse processo, nós estamos no meio de todo esse processo. Por isso que é muito importante a gente compreender esses marcadores, poder olhar essa questão toda, né, de toda essa construção das verdades, né, toda essa disseminação dos fake news, a questão, né, o retorno do fundamentalismo, né, isso é muito importante, né, o discurso da cura gay que volta com força, que a Simone mencionou ali na resolução, que nós ganhamos na justiça. Pasmem, nós tivemos que ganhar judicialmente o direito a não curar a homossexualidade, que é uma pauta dentro da saúde mental, né, do próprio Código Internacional de Doenças, vencida há 30 anos. Então, vocês veem que a luta, ela continua, ela está aí, e ela é muito importante para que a gente siga atento. Nós temos que permanecer vigilantes e atentos. As pautas políticas, elas não podem ser escondidas, elas não podem ser veladas, elas não podem ser abandonadas. Mais do que nunca nós temos que nos agarrar a ela e defender, porque essas pautas é que traduzem o nosso fazer, a nossa prática profissional, os nossos espaços de trabalho. Trazendo ainda, né, essa produção de verdade, também é interessante a gente poder pensar
que quando a gente olha, né, e aí uma constatação que a gente tem, né, todas as notícias que a gente publica no Sistema Conselhos como todo, não só aqui no Rio Grande do Sul, mas no país inteiro, que são referentes a direitos humanos e políticas públicas e sociais, são as notícias que sofrem ataques. Então pensem, o que isso tem a ver com a nossa profissão? Tudo, porque a gente estima, né, o último censo que a gente fez no país, nós somos em torno de 350 mil psis ativos trabalhando no Brasil atualmente. Isso é muita gente, é uma profissão que tem, né, um alcance muito grande. E a gente nota que ao longo dos anos, né, a entrada, a escolha pela carreira de psicólogo e psicóloga vem aumentando no nosso país, né? E o Pedro Paulo Bicalho, ele tem uma frase que eu acho linda, né? Que ele diz que, além de tudo, desse ser um marcador, esses 350 mil psis, né, atuando, trabalhando no nosso país, ser um marcador importante, ele traz outro. Ele diz que o reflexo da nossa psicologia, da psicologia brasileira no mundo, representa 1/3 dos psicólogos ativos no mundo inteiro. Então, 1/3 estão no Brasil. É mais do que, às vezes, um continente inteiro tem de psicólogos e psicólogas trabalhando. Então, Pedro Paulo, ele tem uma frase que eu adoro, que ele diz o seguinte: a psicologia no mundo, ela fala português. Porque ela produz cientificamente, ela produz tecnicamente, ela produz eticamente e ela produz politicamente. E é por isso que a gente tem tanta potência. E por causa dessa potência que a gente é tão atacado. Porque nós temos essa força, esse fomento, né? Esse poder, essa visão da transformação social. Isso é uma marca da psicologia brasileira. E a gente não pode abandonar essa marca, nós não podemos deixar o retrocesso entrar de volta na nossa profissão, né? Nós já fomos muito limitados num tempo lá atrás, longínquo e distante, porque nós nascemos no meio de uma ditadura militar. A nossa profissão, ela foi configurada como profissão, ela foi reconhecida no meio de um processo, né, que não era democrático. Por isso que é tão caro para nós a democracia. Por isso que é tão caro para nós o trabalho político de fortalecimento dos coletivos, de fortalecimento do social. Porque nós temos essa capacidade, nós já vivemos lá do outro lado e nós não queremos voltar para ele, né? Como a professora Simone estava trazendo aí, a clínica do testemunho é o que, né, conseguiu revelar um sofrimento e uma atrocidade contra a vida humana, o atentado contra a vida humana que estava escondido nos porões da ditadura. Então é óbvio que eles não gostam da psicologia, muito menos do diálogo, porque a gente traz a verdade à tona, a gente faz esse trabalho, a gente tem um compromisso. Outra questão que eu fiquei pensando também, provocada por esse debate, né, é que projeto de psicologia que está em jogo nesse contemporâneo, né, e o que a formação tem a ver com tudo isso, né? Qual o compromisso da psicologia? Qual é o nosso compromisso com a nossa, né, profissão? O que as nossas práticas trouxeram, né, como mudança ao longo dos anos e que impacto social a psicologia gera, né? Se a gente pensar, outro dado para a gente poder pensar o que essas questões todas, principalmente, né, referentes ao desmonte das políticas públicas e o próprio desmonte do Estado, tem a ver com a nossa profissão. Muito simples, 30% dos nossos profissionais no nosso país hoje trabalham como estatutários, são servidores públicos que estão nas políticas públicas e sociais, estão operando essas políticas na ponta dos serviços. E a gente estima também, o Conselho Federal estimou, que 60% de toda a categoria no país trabalha direto ou indiretamente com essas políticas públicas e sociais. Então, o desmonte do Estado, ele nos interessa e nos interessa muito, porque ele também é o nosso espaço de trabalho, né? E a gente tem que estar atento para esses processos todos, né? De desmonte, de precarização, os problemas que, né, os nossos colegas têm, os espaços onde vocês circulam nos estágios, né? Vocês hoje, vocês experimentam, vocês têm essa vivência, né, na formação de vocês. A minha geração, por exemplo, não teve, já era uma questão mais limitada, isso no século passado, né? Enfim, que é do momento, né, do tempo, do cenário que eu vim. Então, vocês têm essa questão da experiência de poder estar na ponta dos serviços, poder ter ali, né, o diálogo, poder ter a escuta, poder ter essa intervenção direta com a população e com a sociedade, né, que é um espaço que é muito rico, que é muito profícuo da produção da escuta, mas da produção dos sentidos e da própria produção das lutas também. Outra questão, né, que eu fiquei pensando, né, por que nós da psicologia
quando estamos nesse enfrentamento direto à desigualdade social, por que a gente acaba se tornando alvo, então, desses ataques que acabam nos desqualificando tanto, né? Porque o próprio crescimento da profissão, como eu estava dizendo para vocês, ele acaba sendo um analisador que não pode estar separado desse cenário contemporâneo que a gente está vivendo, né? Tão crítico, e que a pandemia, ela acaba agudizando muito mais esses processos e revelando muita coisa que não estava tão explícita assim, né? Dessas dificuldades. Por que a busca, né, pela nossa formação nessa área acaba fazendo a nossa produção, né? Por que a nossa produção produz significativamente enquanto ciência e profissão? Por que a gente tem que estar atento às nossas produções? Porque justamente o projeto de Estado que está aí presente vem destruindo cada vez mais os espaços de composição e participação social, o qual a psicologia está inserida. E tem a missão do compromisso social, né? Então, a gente sabe que a nossa profissão, ela tem preceitos éticos, mas ela também tem preceitos políticos. Quando a gente fala em direitos humanos, a gente está falando numa posição ética, mas fundamentalmente ética e política, né? Quando nós nos assumimos antirracistas, nós estamos falando de uma posição ética e de uma posição política. Quando a gente fala de igualdade de gênero, quando a gente sinaliza, né, a importância do anticapacitismo, e hoje é o dia que lembra, né, as pessoas com deficiência, então hoje é o dia que a gente reforça a questão do anticapacitismo. Por que a gente, quando fala, né, da nossa posição contrária à questão da cura gay, a gente está falando, a gente está defendendo, sim, uma posição política, né? E a psicologia, ela não pode ser indiferente ao que acontece no contemporâneo, né? Ela pode e deve cada vez mais ser política desde a sua formação, desde a primeira experiência, o primeiro contato que a gente tem quando a gente entra, né, para um curso, quando a gente busca essa profissão, quando a gente se decide se tornar, né, a profissão, se tornar psicólogo e psicóloga, né? Por quê? Porque a gente vai entender que ser psicólogo significa estar atrelado diretamente a uma profissão que intervém, mas que produz, implicada sempre na luta pelos direitos sociais, né? Essa é a grande mudança que a gente tem na psicologia nas últimas décadas, por assim dizer, nos últimos anos, né? Barrar, então, esse projeto fundamentalista na nossa profissão, hoje, eu vejo como um grande compromisso. E nesse momento em que estamos, sim, correndo riscos de retrocessos em vários aspectos que são tão caros para nós, tão fundamentais, que a gente conseguiu conquistar e construir ao longo dos últimos anos, né? Então, a gente vê essa questão toda, né, da nossa possibilidade de intervenção social que desnaturaliza os processos de exclusão como um risco, mas um risco que não é só para nós que podemos perder, é um risco para o outro lado também, é um risco para quem nos ataca, porque quando a gente está diminuindo esses processos de exclusão social, quando a gente está fazendo o acesso a direitos, a gente está garantindo o acesso da população mais vulnerável, que mais precisa a determinados serviços, a gente está trabalhando o contrário a esse discurso todo fundamentalista, esse discurso todo de ódio. Então a gente se torna um protagonista, e aí a gente está numa vitrine, e é por isso que a gente é tão atacado. Então, quando a gente fala na questão política, né, e em toda essa defesa de uma posição, de uma postura, a gente está falando também na defesa da democracia, na defesa de uma sociedade, de um Estado que a gente tem como modelo e que a gente deseja, um Estado que a gente lutou, né? A democracia, ela só está aqui hoje, ela só está acontecendo porque a sociedade lutou por ela, e a psicologia lutou, e lutou muito por esse processo da abertura democrática no nosso país. Foi uma das profissões também protagonistas. Então, vocês entendam que esses ataques que a gente sofre, eles não são uma surpresa. Nós não somos surpreendidos por eles são plenamente esperados, e eles vão continuar acontecendo. E onde é que vocês vão sentir isso na formação de vocês? Provavelmente com as demissões nos locais de estágio, dos supervisores de estágio. Vocês vão se deparar aí com isso na vida profissional de vocês depois também, né? Com os desligamentos que ora podem estar ocorrendo, né, por causa da pandemia, por causa da crise social e econômica, mas ora também vão acabar acontecendo em função dessas discrepâncias, desses olhares que são tão caros para nós, dessa luta, né, que a gente faz no dia a dia da profissão.
Eu queria encerrar, para não me estender muito, né? Eu acho que eu trouxe marcadores assim que são muito caros e são muito importantes para nós, mas fundamentalmente eu queria dizer para vocês que a formação ela tem que estar junto, ela tem que ter esse alinhamento, né? Ela tem que vir na defesa desse projeto dessa psicologia que para nós é tão cara, que é uma psicologia que é plural, que respeita e defende as diferenças, que tem a formação viva, sentida em ato, né? A formação com ciência. Nós temos cientificidade na nossa profissão, né? Nós temos uma produção científica, como eu disse para vocês, a psicologia no mundo ela fala português e nós temos que aproveitar que ela fala português e que ela é reconhecida, que ela é respeitada. Mas a gente também tem que garantir que ela tenha gosto, que ela tenha cheiro, que ela tenha tato, que ela seja experiência, que ela tenha sobrenome, que ela tenha nomes, né? Principalmente agora nesse momento da pandemia, onde os nomes dos mortos são apagados porque viram números, né? E números que a gente sabe que são estarrecedores e que são alarmantes e que por trás desses números existe, né, não só a pessoa que padeceu e que morreu, mas o coletivo, o entorno social dela, que também está sofrendo e está sofrendo muito com essa perda, né? E com essa questão toda que a gente está vivendo. Então, que a gente nunca perca o contato com a nossa realidade, né? E essa realidade que a gente defende, que a gente construiu, e dela a gente não pode abrir mão. Por fim, eu queria deixar para vocês um trecho que eu estava lendo hoje de tarde, de um artigo do Mia Couto que ele fez para um grupo de pesquisa, né? Foi um escrito, foi uma carta, na verdade, que ele mandou para um grupo de pesquisadores em Portugal, e que eu acho que tem tudo a ver com esse momento, assim, né? Então eu separei alguns trechos, tá? Do que ele disse, né? E ele traz assim: na ciência, como em outras atividades, o mais importante não é o que chamamos de científico, é o lado humano. Criou-se uma ideia de que o cientista é isento de erro, uma espécie de ser privilegiado que apenas trilha pelos atalhos do rigor e da exatidão. Criou-se a ideia de que o erro é o inimigo da ciência. Essa aversão pelo erro é o mais grave dos erros. É vital errarmos e devemos afastar o medo de errar. Devemos manter o gosto por experimentar, mesmo cometendo falhas. A natureza foi evoluindo graças ao erro básico, que é a mutação. Se os genes nunca falhassem na sua duplicação, não haveria a diversidade necessária para a continuidade da vida. Os processos vitais exigem, ao mesmo tempo, o rigor e o erro. Não podemos ter medo de não saber. O que devemos recear é não termos inquietação para passarmos a saber. Portanto, o único conselho é este: escutar. Tornamo-nos atentos a vozes que foram encorajadas a deixar de ouvir. Tornemos essas vozes visíveis e mantermos viva essa capacidade que já tivemos na nossa infância de nos deslumbrarmos por coisas simples que se localizam na margem dos grandes feitos. Um contínuo da escola, um servente que presta apoio às aulas de laboratório, pode ser mais sugestivo que o mais prestigiado acadêmico. O que importa, do ponto de vista do escritor, é a capacidade que essa personagem tem de suscitar histórias e de nos revelar facetas da nossa própria humanidade. Conhecermos não para ser donos, mas para sermos mais companheiros das criaturas vivas e não vivas com quem partilhamos este universo, para escutarmos histórias que nos são, em todo momento, contadas por essas criaturas. É um trecho de um texto dele, do Mia Couto, uma palavra de conselho e um conselho sem palavras. Eu achei que cabia exatamente no nosso encontro hoje. Desculpem, né, eu estou muito ainda mexida com os ataques, né, quando a gente sofre não é fácil, nós todos ainda estamos, né, enfim, tomando as providências cabíveis, mas também isso fez o nosso coletivo pensar muito sobre isso, sobre esse lugar que a nossa profissão está ocupando, esse mundo pandêmico, né, enfim, e que expressão esse mundo pandêmico e toda essa volta, né, a um pensamento de controle, fundamentalismo, né, e o fundamentalismo ele não é só religioso, por isso que eu não estou vinculando o fundamentalismo à religião, ele também é de outra ordem, ele também é social, ele também é econômico, então eu acho que é para isso que a gente luta, e é isso que eu desejo que vocês, durante a formação de vocês, né, tenham essas sementes, continuem lutando, lutem por nós, lutem conosco, né, é para frente é que se vai,
é pela frente que a gente chegou nessa gestão e é pela frente que a gente vai passar por tudo isso, juntos, de mãos dadas e do mesmo lado da trincheira. E se essa trincheira é fechada de esquerda, esquerdopata sou, não tem problema nenhum quanto a isso. Acho que nós temos posição e, enfim, né, eu não tenho mais medo dessas verdades aí, porque a gente sabe como é que elas são fabricadas e de onde elas vêm. Muito obrigada. Como abrir o microfone e falar alguma coisa agora, gente. Parabéns, eu tô muito emocionada aqui. Obrigada mesmo, Fabi. Obrigada, Simone. Eu vou passar para perguntas, nós já temos duas aqui, mas estou impactadíssima. Estou muito feliz, obrigada mesmo. Vamos começar, então, com a pergunta do Kael. Ela foi feita no momento que a Simone estava falando, mas acredito que vocês duas possam comentar algo. E depois tem uma pergunta da Fabíola também. O Kael pergunta: a psicologia no Brasil é tendenciosamente regulamentada às vésperas de uma ditadura. Seu fazer nunca se distanciou das questões sociais, políticas e éticas. É possível afirmar que essa, entre parênteses, psicologia, tem sido convocada a assumir tais posições sempre existentes, porém, talvez desanestesiadas com o período pandêmico? E a Fabíola pergunta: se a política é tão importante, por que não se discute política na psicologia? Acredito que seja devido ao viés político atual, principalmente. Então, fica aberto. E o Caio disse que já foi respondida, mas vamos debater um pouquinho mais, né, gurias? Quem se sente à vontade, fique à vontade. É só para a gente trocar aqui, ou o pessoal também pode se... Seria bom que as pessoas também pudessem falar um pouquinho, né? Eu adorei ouvir a Fábio e claro, não sabia podemos abrir depois também. Porque eu fiquei pensando também quando o Kael colocou ali a questão que eu estava pensando, e à medida que a Fábio foi falando, eu fui vendo o quanto ela estava nesse diálogo mesmo, fazendo essa interlocução. Eu só fiquei pensando, Kael, se o termo, que tu pensasse com desanestesiada, se eu entendo que sim, que como a neutralidade não existe, que a gente sempre soube que a psicologia é uma posição política, é uma forma, como toda forma de estar no mundo, e ela é uma forma de assumir mais ou menos essa posição, é que talvez esteja em jogo, né? Já que ela, como uma intervenção na subjetividade, com a subjetividade e no mundo que a gente vive, não tem como não favorecer o que nitidamente eu diria um processo de expansão ou de depauperamento da vida, né? Então, essa posição, quando a Fábio diz assim, se isso defender a vida significa ser de esquerda, ok, vamos lá, estamos na esquerda mesmo, né? E eu não tenho dúvida de que as muitas polarizações, que não é uma particularidade brasileira, né? A gente está vivendo isso muito sofridamente, muito violentamente no Brasil, porque um governo que é conduzido por um gabinete do ódio, né, já diz ao que veio. Então, de fato, a gente está vivendo uma polarização política mundial que eu associaria, Kael, ao limite com que o neoliberalismo levou à divisão da humanidade. Quando 1% da humanidade detém mais de 50% das riquezas, isso para mim já seria suficientemente elucidativo de que é um modo de vida, de produção que deu errado, né? Quando caiu o muro lá, que o socialismo mostrou também toda a sua faceta autoritária, etc., começou a dizer assim, bom, isso é a prova de que o socialismo não dá certo. Bom, se nós precisássemos alguma prova de que o capitalismo tão pouco nos levou a um caminho saudável e viável para a humanidade, essa prova talvez tenha sido trazida com a pandemia.
Mas eu fiquei intrigada com o termo que tu usaste de desanestesiar. Talvez, se eu entendi essa tua perspectiva, sim, eu acho que as posições políticas que a gente por muito tempo disfarçou, ou que uma pseudociência, né, naquela tentativa ainda cientificista de uma psicologia tentar se neutralizar, se dizer assim, acima de qualquer suspeita moral e bons costumes, isso não é, eu não diria que é exatamente a pandemia que viabilizou isso. Eu acho que são posições como têm sido exigidas da própria psicologia, e eu quero me congratular aqui com vocês pelo trabalho que o Conselho de Psicologia tem feito, né? Como eu já dei alguns exemplos ali, e a Fábio falou mais ainda sobre isso. Isso já tem sido a realidade bateu a porta da psicologia e tirou dos consultórios, não só por uma questão de mercado de trabalho, mas porque não tem mais nem mercado, nem cabimento que os psicólogos fiquem reservando seus anos de estudo e a sua possibilidade de ajudar os outros, sentados em consultórios privados, atendendo a meia dúzia de pessoas que podem atender, quando as questões da subjetividade do sofrimento psíquico estão na rua, estão no racismo cotidiano, estão literalmente nos arrancaram dos nossos confortáveis consultórios lá de uma psicologia caricata e antiga. Então, eu acho que não é exatamente um desanestesiamento, porque eu não acho que a gente tivesse anestesiado, acho que tem uma psicologia que estava disfarçada. Acho que tem um desvelamento e uma convocação a essa posição, né? A que a gente explicite que essa neutralidade que nunca existiu, hoje ela tem que dizer o que veio, né? E aí eu acho que o trabalho que o Conselho tem feito e que nós temos feito também na formação, que essa discussão, por exemplo, das políticas públicas, é uma discussão que hoje está no início dos cursos, da maioria dos cursos de psicologia. Certamente vocês fazem essa discussão também para quem é que perguntou sobre a coisa, por que não se discute na faculdade? Não sei se não se... A Fabiola, né? Eu não sei se não se discute na faculdade ou se essa política que tu demandaria assim, que fosse mais discutida, ela talvez não esteja tão presente na forma do conceito mais tradicional da política. Mas quando a gente discute, por exemplo, por que a psicologia levou 50 anos, praticamente, para colocar autores negros e o sofrimento psíquico decorrente do racismo, e nem no sofrimento psíquico, por exemplo, eu faço essa meia-culpa e eu digo para vocês abertamente, porque hoje que eu estou lendo as feministas negras e estou aprendendo com os autores negros, a minha primeira sensação, quando eu comecei a ler esses autores e a pensar como é que a psicologia ainda não discutiu até hoje os efeitos de uma lógica colonial na constituição do brasileiro, por exemplo. Como é que eu, que dei aula 30 anos de psicologia social, precisei chegar nas feministas negras velha, quase me aposentando na universidade, dando aula de psicologia social, para descobrir que em 1940 o Fanon já falava em inconsciente racializado, em sofrimento psíquico, em psicopatologia racializada. E a Sueli, quando faz essa discussão do inconsciente colonial capitalístico, ela faz essa meia-culpa muito sutilmente numa nota de rodapé dizendo: eu até li Fanon e não dei a devida bola, eu estou aqui pedindo minhas desculpas. Mas é mais do que isso, né, gente? Como é que essa não era uma discussão desde sempre, quando a psicologia lá na década... Eu tenho a idade da psicologia, viu, Kael, da regulamentação da profissão, e ainda sou filha de psicóloga, diretora do primeiro conselho de psicologia, então minha mãe me pariu e regulamentou a profissão junto. Então essa história é um pouco meio a Petra Costa com a democracia brasileira, né?
Eu me sinto, ao mesmo tempo que privilegiada, do ponto de vista de que eu vivi essa história, né, junto com a minha biografia da psicologia. Por outro lado, eu me sinto profundamente envergonhada. Eu me sinto, esse anestesiamento que tu fala, eu sinto no meu corpo, por exemplo. Porque como é que eu fui cega, né? Sempre numa condição absurdamente privilegiada de estudo, de condição econômica, de possibilidade de acesso à informação, e fui entender a história do Brasil, fui descobrir que o Brasil não foi descoberto muito recentemente, relendo aqui o Laurentino Gomes, por exemplo, sobre a história brutal da escravidão, né, que durou 5 séculos e que o Brasil foi o último a declarar, e do jeito torto ainda que declarou, a abolição da escravatura. Então, acho que são, aí, falando um pouco das duas questões, né, da Fabíola e do Kael, acho que, não sei se a gente estava anestesiado, mas certamente a gente teve muito, e aí brancamente falando, porque eu acho que tem um marcador de raça aí muito importante, a gente teve muito escondido essa possibilidade, assim, de uma ciência neutralizada poder se esconder atrás dos livros, dos autores brancos, de uma psicologia eurocêntrica, hétero, cis, patriarcal, ela sempre nos foi muito facilitada. E esses enfrentamentos que hoje, não por acaso, por exemplo, o feminismo negro nos impõe, né? De falar, lá como a Angela Davis diz, se olhar para o sofrimento, para a luta e para a força da mulher negra, ali a gente pode ter toda a usina, a potência de transgressão da sociedade, porque é a mais excluída, delegada, silenciada de todos os segmentos, é a mulher negra, pobre, que é um número imenso no nosso país, né? E as mais mortas, né? Enquanto as taxas de homicídio e feminicídio diminuem no Brasil progressivamente, a única taxa que aumentou absurdamente, desproporcional em relação ao segmento todo da população, é feminicídio de mulheres negras e prisão de mulheres negras, né? Então, o feminicídio diminuiu 13% e feminicídio das negras aumentou 15%. Isso é um dado absurdo, gente. E como é que a psicologia não olhava para isso? Por isso que eu digo, eu sou ambígua em relação a isso, já que a minha biografia se confunde cronologicamente com a psicologia, porque ao mesmo tempo que eu tive possibilidade de chegar até aqui e hoje olhar para isso e me dar conta, uau, como eu fui ignorante, como eu fui branca, como eu fui privilegiada, ao mesmo tempo eu tenho muita vergonha disso. Eu tenho vergonha de não ter chegado nesses autores antes, de não ter percebido, não ter mirado no espelho até aqui, né? E eu acho que essa é uma discussão que, quando a gente estuda processo de subjetivação, essa perspectiva de que ele é intrinsecamente ligado à produção da nossa morada comum, portanto, como disse a Fábio reiteradamente, é sempre ético-político, né? E é estético, nessa questão que a gente também tem trazido, que vocês convocam aqui no convite, é o estético no sentido de que convoca a invenção, né? Então, essa tessitura de novas possibilidades, ela tem uma dimensão profundamente estética, porque precisa muita arte, literalmente, a arte do artesão, da gente ir tecendo juntos e reinventando uma psicologia que não só assuma os véus e saia desse anestesiamento que o Kael fale, mas também assuma o compromisso com a reparação desses danos e dessas falhas e ignorâncias e silenciamentos históricos do qual nós fomos muito coniventes, me incluindo branca e privilegiadamente nisso, é para mim hoje um desafio muito paradoxal e muito doído também, né? Mas que sempre tem um ar de mais festivo e mais possível, principalmente quando a gente se encontra com desafios como dessa conversa que vocês nos propõem.
Acho bem importante isso que tu traz, Simone, e, enfim, faço minhas as suas palavras, né, a vergonha alheia não é nada alheia, é nossa, né, a nossa vergonha branca, né, da branquitude, enfim. Mas só acho que talvez para a gente poder pensar junto, né, acho que tem uma questão, né, a pergunta foi por que a gente não discute política, eu acho que a gente discute política todo o tempo, e vocês no tempo de vocês agora, nessa formação, podem ter certeza que vocês estão discutindo política todo o tempo. Talvez na minha formação, no meu tempo, lá atrás, a gente discutisse um pouco menos, mas que talvez não, porque, enfim, né, era 92, esse país estava pulsando e a gente estava pulsando na rua também. Sobre essa questão, eu acho, do enfrentamento e dos movimentos não estarem na rua, vamos usar esse termo, né, da forma, talvez, como muitos de nós julgamos num primeiro momento que deveríamos estar, e talvez, né, a expressão anestesiamento possa vir, né, em relação a isso, não estarmos tão à frente, na linha de frente, vem justamente, eu entendo, por uma proteção desses corpos que normalmente estavam até então na linha de frente, corpos que desaparecem, corpos que são violados, são violentados, são aniquilados, são extirpados da vida, né? Então, acho que a gente tem que pensar nisso também. Eu acho que também teve uma... porque ao mesmo momento que a gente tem esse movimento, né, social que vem endurecendo esse Estado, vem desmontando espaços, né, que para essas populações mais vulnerabilizadas são espaços fundamentais, porque são os únicos espaços onde eles vão poder ter acesso, né, a algum direito fundamental, e aí eu estou falando que é do direito fundamental mesmo à vida, né, de poder seguir existindo, a gente também teve um retrocesso nessa coisa do ir para a rua, porque o ir para a rua também foi capturado pelo outro lado, então a gente também tem que pensar com um pouquinho mais de atenção, né? Eu não vejo como uma anestesia, mas eu vejo como uma mudança de estratégia para que a gente não morra na rua, sabe? E aí, quando eu estou falando a gente, eu estou falando também nas pessoas, né, que vão nesses movimentos, nos movimentos sociais, as pessoas que circulam, né, pelas cidades e que muitas vezes não têm direito ao uso da cidade, né, ao uso do espaço público. Então, fica aí essa semente aí, esse pontinho para a gente poder pensar melhor sobre isso. Muito bem. A Geraldine gostaria de parabenizar as excelentes colocações da Simone e da Fábio, e em especial um grande abraço para a Fábio, uma amiga querida dos tempos do Serviço Social na PUC. E aí o Kael propôs mais uma discussão de como trazer a psicologia política às salas de aula. E o Márcio coloca ali, talvez levando a formação para fora da universidade, considerando outros saberes para além do acadêmico. E fica aberto também, caso alguém queira falar no microfone, pode mostrar a mãozinha ali, que eu posso colocar ali para vocês para colocarem suas questões também, tá? Por voz. Então, fica agora com vocês de novo, gurias. Bom, né? Um beijão, Geraldine. Saudade daqueles tempos também, né? Enfim, acho que, como eu, né, trouxe para vocês, assim, a minha sensação é que a gente fala de política o tempo inteiro. Talvez a gente precise talvez direcionar um pouco mais o nosso olhar a essas questões, talvez, que ainda, não vou usar a palavra tabu, porque eu acho que não é bem essa expressão, assim, mas ainda assuntos que são delicados e que são difíceis, e principalmente nisso, né, sobre esse viés que a Simone estava falando, né, dos assuntos sem respostas, às vezes, né, eu acho que a Simone trouxe toda uma discussão sobre a questão, né, do pensamento decolonial e as suas implicações, né, na formação de todos nós. Então, acho que a fala dela foi bem elucidativa nesse sentido, assim, né, de nós brancos estarmos descobrindo autores da década de 1940 agora, né, como se isso fosse uma novidade, como se isso tivesse surgido agora. Então, a gente está entendendo que essas pautas, elas sempre estiveram presentes, né, mas talvez não tão diretamente discutidas assim no ambiente acadêmico,
E eu já entendo, assim, que bom que hoje a gente tem esse espaço, que bom que vocês, na formação de vocês, podem estar trazendo essas provocações, podem estar se colocando nessas provocações que foram tão invisibilizadas durante a formação da psicologia durante tanto tempo, sabe, durante tantos anos, né? É claro que a gente entende também essas invisibilizações como um processo, como, né, vocês mesmos marcaram aí também depois nas questões, da próprio nascimento, né, a fundação da nossa profissão, que foi em meio a um regime ditatorial, né? Para vocês terem uma ideia, eu sou graduada pela Unicinos, e na década de 90, ou seja, algum tempo depois da democracia, da abertura política, eu ainda tive em sala de aula os observadores. Os observadores, né, depois a Simone pode até elucidar também, trazer isso para vocês, essa experiência. Os observadores eram policiais ou militares que ficavam em determinadas disciplinas nas salas de aula observando as discussões e observando quem estava dizendo o quê. Eu ainda tive isso na minha formação, na minha graduação na década de 90, gente. Então, assim, também a nossa transição para a democracia, ela também é uma experiência recente, né? E esses, é verdade, gente, isso é verdade, isso não é nem fantasia, nem pegadinha, quem dera fosse. Nós ainda tínhamos esses observadores, né, pelas universidades. Então, vocês veem que toda essa construção disso que a gente está chamando de democracia hoje, que está em xeque, ela também é nova, ela também é prematura nesse sentido de ainda não ter uma maturidade, mas o próprio processo de construção democrática é assim, né? Então, se ele precisa de uma maturidade, se ele precisa de um caminho, se ele precisa de um processo, se ele precisa também ser apreendido através da experiência, é esse o momento que a gente tem que parar e lutar por ele, porque ele é o nosso bem mais precioso hoje, e ele é o que vai dar garantia para que na nossa formação todas essas interseções, todos esses temas, eles possam coexistir, eles possam ser revelados e eles possam ser estudados e aprofundados, né? E também com esse caráter, né, não só do exercício profissional, mas da nossa ciência, da nossa técnica, da nossa intervenção, do nosso olhar para essa intervenção. No final do ano passado, nós no Conselho, o Conselho de Psicologia todo ano, né, e as colegas psicólogas aí podem confirmar, tradicionalmente a categoria ganhava um calendário do ano, né? Todo ano, assim, era o presente do Conselho para a categoria, era um calendário anual. E no ano passado, nós não fizemos o calendário, nós encaminhamos para todos os psicólogos e psicólogas registradas aqui no Estado as referências técnicas elaboradas pela nossa Comissão de Relações Raciais. A gente recebeu e-mails reclamando que não teve o calendário, que as pessoas esperavam, muita gente gostava, enfim, mas a gente também recebeu um monte de comunicados do tipo assim, nossa, eu nunca tinha parado para pensar sobre isso na clínica, por exemplo, né? Eu sou psicóloga, atendo no meu consultório particular e nunca tinha pensado nessa questão, né, da relação entre a racialidade, a questão racial e o sofrimento. Então, a gente costuma dizer o seguinte, se pelo menos um colega pensou isso e se deu conta disso a partir daquele material que a gente mandou no lugar do calendário, a nossa missão já foi cumprida. Porque é isso mesmo, é causar o estranhamento, é causar, né, o pensamento de, meu Deus, o que é isso? O que eles estão querendo dizer? O que eles estão, né, o que eles estão falando? Por que estão me mandando isso mesmo? O que eu tenho a ver com isso, né? O que eu, branca, tenho a ver com essa questão, né? Será que eu estou atendendo pessoas negras? Não estou atendendo? Como é que eu estou vendo essa clínica? Como é que eu estou vendo a minha intervenção e o meu fazer? Então, para nós, assim, também foi um marcador importante a questão das referências técnicas e a gente pretende, né, permanecer encaminhando essas referências até o final da nossa gestão, porque também é uma forma da gente garantir, né, essa mudança, esse acesso todo. Sim, alguém falou aí do envio das máscaras, né? Nós também tivemos, enquanto conselho, essa questão. A gente acabou comprando EPIs, né? Comprando as máscaras, que acabam, né, nos resguardando nas nossas práticas aí, pelo menos um mínimo, né? Um dispositivo mínimo de segurança nesse momento da pandemia. Porque, como eu comecei a falar para vocês, por que nós resolvemos adquirir as máscaras e entregar? Porque a gente se deu conta que os serviços estavam muito precarizados, os EPIs não estavam chegando aos trabalhadores e quem começou a adoecer foram os trabalhadores da ponta, entre eles os psicólogos. Então, também foi uma questão que a gente ficou bastante atenta aí
a nossa preservação da nossa vida, né, e da nossa própria prática. Gente, eu caí e quando eu voltei não tinha mais muitas perguntas, mas é para a gente encerrar isso, dar tchau. Imagina. Não, eu acho que eu vou falar mais algumas coisinhas ali e daí a gente vai encerrando, pode ser? Trazer mais algumas contribuições? Pode ser. É que eu vi. Eu só queria. Tá. É que eu vi que tem uma questão ali que, quando eu voltei, estava exatamente uma questão da universidade pública ali da Vanessa, que depois eu quero comentar, mas aí eu acho que a gente pode encaminhar, aí eu comento com ela. Uhum. Então, a Vanessa traz, né, que a universidade pública ainda é um local privilegiado de discussão e que o ambiente privado limita muitas vezes os professores, né? A Maisie traz. Peraí, a Bruna falou antes que discutimos política sempre, mas o termo, na maioria das vezes, se restringe à direita ou esquerda. A Maisie traz que ficou pensando que a maioria de nós que chega na universidade somos privilegiados, como vocês bem disseram, e por vezes a conveniência desse lugar é confortável para se abster de lutar contra esses estressores. O que se entende às vezes por neutralidade já é uma posição política. Que bom termos espaços como esses para mobilizar. Parabéns pelas falas. Aí a Vanessa traz de novo sobre esse cerceamento não está muito distante de nós, né? Percebemos que a mordaça ameaça os professores cotidianamente e esse é um obstáculo à formação crítica. Aí depois tem a fala do Márcio, que a Fabi já comentou, e o Kael traz como lidar com esse conflito entre uma psicologia científica que parte da neutralidade, que por si só é uma posição política, e uma psicologia política, que assume uma posição ativa e interventiva. Então, queria reiterar a importância do que a Fábio estava trazendo, dessa costura, né, que a psicologia foi se construindo, ela só foi possível e foi se construindo, apesar de ter nascido na ditadura, ela foi se construindo num ambiente de democratização, né? E o que a gente está vivendo hoje não é simplesmente um retrocesso de conquistas nas políticas públicas, é um novo projeto de governo. E eu gosto muito de ler o Comitê Invisível, né, gente, que tem esses manifestos também publicados pela N-1. E o primeiro manifesto, Crise e Insurreição, eles dizem, um dos primeiros capítulos é isso, o medo é uma forma de governar. E é uma forma de governar que os governos autoritários aprendem a manejar muito bem. Quem assistiu já o Dilemas da Rede vai entender que hoje, e é muito assustador nesse sentido, né, que as formas de produção hoje do medo e do controle da manipulação passam muito pelas redes sociais, né, e de um jeito que eu até assisti esse final de semana, não tinha ainda dimensão, apesar de que eu já tinha ficado muito assustada com a privacidade hackeada que eu tinha visto. Então, a gente também atualizar, nós começamos por aí, né, eu e a Fábio, de pensar que nós temos que burilar, nós temos que afiar as nossas ferramentas teórico-conceituais, né? A gente se alinhar, e aí eu queria discutir justamente essa importância de duas questões que vocês trazem, políticas públicas e o lugar da universidade pública dentro dessa política, e a questão da extensão, sabe que eu tenho atendido as mulheres em situação de violência na clínica feminista, e uma das coisas que mais me dói, assim, de ouvir histórias escabrosas, que a gente nem imagina que alguém possa sobreviver a elas, e as mulheres não só sobrevivem, como buscam ajuda na universidade. Porque é um programa que a gente fez junto com a Temis, essa ONG de justiça de gênero, com a Mirabal, a casa
ocupada pelas mulheres, na ausência da política pública municipal de casas-abrigo para as mulheres, e que o nosso prefeito fez o favor de tirar a luz da Casa Mirabal essa semana. Então, assim, recuo de políticas públicas com determinadas populações marcadas para morrer. E aí as mulheres dentro da Mirabal, são 10 mulheres e quase 15 crianças, que ficaram 3 dias sem luz, sem poder, sem luz na geladeira, gente. Então, isso não é simplesmente uma posição mais ou menos conservadora. Isso é necropolítica em ato. É deixar morrer segmentos da população que são vidas matáveis, vidas nuas, como diz o Agamben, né? E, nesse sentido, é todo um conjunto de políticas autoritárias e conservadoras que não deixam dúvida de que não há espaço para a igualdade de gênero, de que não há espaço para cotas afirmativas na universidade. É uma busca desesperada de conservar o que não é mais possível conservar. Eu sou alinhada a muitas dessas compreensões que entendem o golpe jurídico, midiático, parlamentar de 2016 muito calcado nas políticas de redistribuição de rendas e, fundamentalmente, na política de cotas, nas políticas afirmativas nas universidades, que mexe com o coração da elite do atraso, como diz esse livro de Gessé Souza, né? E eu acho que é fundamental que a gente entenda que é um projeto absolutamente coerente, né? Gabinete do ódio, destruição do meio ambiente, perda de autonomia do país, né? A soberania do país já foi para o ar aos montes. E agora, dentro da obscurantismo na ciência, e que esse projeto ele vem a passos largos, hoje, inclusive, agora, essa semana, com a intervenção na URGS, né, depois de uma história de 85 anos de uma universidade pública que há 8 anos tem sido eleita a melhor do país, por questões aí de rankings, etc., e nacionais. A URGS agora está com o primeiro... Hoje nós recebemos a lista da nova reitoria a partir de um interventor, que é um interventor colocado pelo governo federal. Então, esse é um conjunto de ataques à nossa democracia que, bem como diz a Fábio, a psicologia não pode ficar alheia a isso. E não é só saindo, rasgando e carregando pirulito na rua, é fazendo o que o Conselho de Psicologia tem feito, de se posicionar rápida, ágil e claramente, né? Quando a política de saúde mental começou a ser desmontada e a rede de atenção psicossocial não é só o lugar onde trabalham milhares de psicólogos, é a capacidade da população não enlouquecer no meio de plena pandemia. Um governo municipal que corta a luz de uma casa de referência para mulheres que estavam na rua com as crianças, e um governo federal que desinveste na rede de atenção psicossocial que nós estamos há 20 e tantos anos construindo para acabar com a coisa mais anacrônica na saúde mental, que é os manicômios. O Conselho de Psicologia não perdeu tempo em nenhuma dessas ações golpistas, né, de violência à democracia, e rapidamente se posicionou junto com entidades de pesquisa, associações de psicologia. Então, isso é uma revolução, gente, na nossa psicologia. E isso é absurdamente importante que a gente tenha presente, porque são as nossas ferramentas de luta, de trabalho. Eu acho que a extensão acadêmica é fundamental nisso, né? A nossa experiência com outras extensões, mas agora que a gente organizou a clínica feminista para atender as mulheres na pandemia, porque a gente sabia que a violência doméstica era uma das coisas que ia
piorar a saúde mental da população e possivelmente aumentar as mortes das mulheres, como aconteceu nos outros países que começaram com isolamento antes da gente. Então, quando a gente reorganizou isso, foi impressionante o fluxo de mulheres e o interesse da mídia também, porque saiu no jornal da URGS e aí começou a sair direto, assim, um monte de coisas para saber por que a universidade tinha se organizado, assim, o que a universidade estava fazendo em relação à pandemia, e aí começaram a colocar na mídia, e a gente disse assim, gente, as mulheres estão dentro de casa, os CAPs estão fechados, as unidades básicas estão com equipes diminuídas e as pessoas morrendo, e nós temos um grupo de estudos feministas, de psicólogas que trabalham com saúde mental, de pessoas que trabalham no modelo do cuidado em liberdade. Como é que nós não vamos colocar a universidade pública a serviço disso? Mas é extremamente ambíguo, gente, porque nós estamos tapando o furo do que eles estão retirando. Tapando o furo porque a gente não tapa, obviamente. Mas, assim, em tese, a gente saiu correndo atrás de uma política que não cabe à universidade. A universidade pode, deve fazer extensão, tem o maior gosto por todas as intervenções que a gente faz, mas a nossa vocação acadêmica é com formação e pesquisa, e a extensão, obviamente, que produz esse conhecimento, e nós estamos fazendo tudo isso em várias extensões. Mas isso não pode suplantar a obrigação que o Estado tem de fornecer o mínimo de bem-estar e sobrevivência para essa população. Então, a minha ambivalência, quando eu escuto das mulheres, por exemplo, a gente faz grupos de atendimento online, e as mulheres, quando acessam a gente e a gente começa a conversar, elas dizem assim, bom, gente, então semana que vem a gente se liga, vamos estar aqui no mesmo horário, a gente faz sistemático. E as mulheres dizem, como assim? A senhora vai me atender de novo? Eu vou conversar de novo com vocês, mas é grátis, sabe? Mas eu não tenho que pagar, mas e depois vai acabar, vocês vão continuar me atendendo, como se fosse assim um artigo de luxo. Gente, é a sobrevivência dessas mulheres. Se elas não tiverem um apoio para sair de casa, elas vão morrer, vão ser assassinadas, como tem sido. E aí, o fato de que tem um serviço que diz, liga que eu te escuto, pode falar, começa a ser assim entendido como uma grande coisa que assim não deveria ser. Então, gente, enfim, desculpem o entusiasmo aqui, mas eu também acho que o jeito da gente enfrentar isso, como vocês estão trazendo aqui, é formação de redes, né? A Nis da Silveira, patrona aí do diretório, ela dizia que não tem tratamento não tem tratamento técnica, conceitual, teórico, que possa prescindir do acolhimento, do afeto e da vontade de estar junto com o outro. Alegria também ela fala, né? Não tem nada que substitua um acolhimento afetivo com alegria e com desejo de estar junto. E acho que todas as provocações que vocês nos fizeram aqui, também desde o convite e agora com o chat, para mim mostra que sim, estamos tecendo novos possíveis. E que isso passa necessariamente por essa assunção desavergonhada, desanestesiada, de que temos posição e estamos ao lado da vida. Graças, como dizia que disse, eu estou do lado certo da história, eu odiaria estar do lado de quem me venceu. Essa frase está sendo todos os dias agora, está no... Ai, me sumiu o homem. Vocês lembram, né? Sim, estou entre os vencidos, mas eu odiaria estar do lado de quem nos venceu. Nesse momento, eu acho que mais do que nunca, a psicologia, e muito bem representada pelo nosso conselho, do qual eu tenho me orgulhado cada vez mais, a psicologia está do lado dos que estão sendo vencidos. Mas vai passar, há de passar. Muito obrigado pela atenção, pelo convite. Darcy Ribeiro, obrigado. Ufa, eu não ia dormir se alguém não lembrasse do Darcy Ribeiro. Obrigado, gente. Muito, muito bom estar com vocês e estamos aí também para outros fóruns que a gente vai ter que ir inventando, porque não tem jeito, a gente vai ter que aprender a estar junto e ao lado dos vencidos, mas vencidos unidos, né? Valeu, viu? Fabi, fica aberto para ti agora.
Bom, eu queria agradecer também um espaço tão potente, né, tão legal, assim, é uma coisa que realmente eu acho que todos nós estamos à flor da pele, que bom, porque isso significa que nós estamos sentindo as nossas peles, né, nós estamos com os nossos sentidos abertos para receber os sentidos dos outros, né, eu acho que isso é fundamental. Eu fiquei pensando, assim, do meu lugar de fala, né, e fiquei pensando do meu lugar lá no conselho, né, eu estou em 2 comissões, que é a comissão de avaliação psicológica, que é a coisa mais técnica que a gente tem na nossa profissão, e é princípio, né, do psicólogo, enfim, é a nossa ferramenta que é só nossa, né, que é própria e única, né, que só os psis podem, né, trabalhar no nosso país. E fiquei pensando na outra comissão também, que é justamente a de organizacional e trabalho. E eu fiquei pensando no que a pandemia suscitou de discussão nessas 2 comissões. Foi um movimento muito interessante, porque as 2 comissões trouxeram justamente o lado do sensível, da sensibilidade, né? Que por mais técnica que a gente tenha, por mais treino, por mais preparo, a pandemia, ela revelou um lado de fragilidade profissional em todos nós, que eu acho que foi muito necessário para a nossa profissão nesse momento que a gente está vivendo. Que é isso que a Simone estava trazendo, sabe? Abrir essa escuta ao sensível, né? A gente sabe que a técnica é importante, a gente sabe que o nosso preparo é fundamental, por óbvio, é para isso que a gente estuda, e o psicólogo e a psicóloga estudam muito durante muito tempo, nossa profissão é uma educação permanente, né? Porque todo dia a gente está aprendendo, mas eu acho que trouxe também esse lado da escuta do sensível, né? Então, por mais técnico que seja o nosso fazer, por mais tecnicista que seja a nossa prática cotidiana, o lado da sensibilidade floresceu durante a pandemia, né? Então, quando eu escuto colegas da avaliação ligar para o conselho e perguntar, mas Fábio, eu tenho que colocar que esse exame psicológico foi feito na pandemia no meu relatório? Eu tenho que levar em consideração que no resultado do teste eu tive uma ansiedade muito aumentada, é por causa da pandemia? É isso, é suscitar o quanto da realidade que aquelas pessoas estão vivendo, estão imersas, refletem no nosso fazer, refletem nas nossas práticas, e o quanto as nossas práticas e os nossos fazeres vão refletir na mudança da vida dessas pessoas, né? Não é só a técnica, não é só a palavra, né? A letra fria no papel, como a gente diz, né? Quando a gente produz uma avaliação, quando a gente produz um documento psicológico, a gente também está produzindo sobre a vida daquelas pessoas, né? E por isso a gente reforça tanto o nosso papel ético, político e, por que não, estético, como a Simone trouxe, né? Então, acho que isso é fundamental, e eu acho que a pandemia, ela trouxe essa revelação para muita gente, para muitos colegas. Então, a gente teve, sim, um impacto ruim na nossa sociedade, né? Por essa necropolítica que a gente está vendo, é claro, muito sofrida, mas eu acho que para a nossa profissão a gente teve muito ganho, sim, sabe? Um ganho de compartilhar, um ganho de solidariedade entre nós colegas de profissão e de seres no mundo. Obrigada. Estamos muito emocionados, nós do DA, assim, porque a gente vinha, eu pelo menos levanto sempre essa fala quando a gente traz nossos debates muito políticos, né, para as nossas atividades, de que até o preço do alimento que a gente come tem a ver com política, e agora a gente tem tão forte nessa questão do preço do arroz, de outros alimentos que estão tão altos, né? Sendo que a alguns quilômetros aqui de Novo Hamburgo a gente tem um dos maiores produtores de arroz agroecológico da América Latina, né? Que é feito pelo MST. E como a gente tem essa dificuldade assim, né, de se reconhecer e de perceber esse nosso papel que a gente ocupa. Então, nos deixa muito emocionados a participação de 102 pessoas na nosso debate, nosso início, né, de debate dessa semana. Nos deixa muito emocionados as falas de vocês, assim, corroborando com muitas das coisas que a gente acredita. E pensando também, fiquei pensando em citar agora no final, né, as 137.350 pessoas, né, que acabaram sofrendo com o Covid,
o crescimento de mortes de mulheres trans em 13%, trans e travestis, casos como João Pedro, como os Miguéis, né, os João Pedros e Miguéis que temos aí, o genocídio das populações indígenas, as pessoas em situação de rua muito vulneráveis, né, a toda essa situação. A violência de gênero, como a Simone vinha falando, que aumentou muito, né? Acho que é nosso dever, nosso compromisso, cada vez mais pensar nisso e aproveitem esse espaço que ainda é possível, né, de discussões. Então, estejam convidados para as próximas atividades. Agradeço muito, vou colocar aqui o QR Code. Caso alguém não consiga acessar o QR Code, me manda um e-mail, vou deixar meu e-mail aqui para a gente não perder, tá? Para vocês receberem a certificação. As convidadas eu envio a certificação depois e eu vou colocar então o QR Code e aí estamos liberados. E até amanhã. Às 8 horas da manhã começa a nossa atividade. Nossa, até daqui a pouco. Muito obrigada. Gente, muito obrigada. Adorei as manifestações, as trocas aqui e uma ótima semana de debates para vocês. Beijo, obrigada. Beijo a todos e, por favor, visitem o site do Conselho, visitem o site do CREPOP, que está lá dentro da página do Conselho, que são as referências técnicas em diversas áreas, né? A nossa página específica que a gente fez com a questão da biossegurança, que vai estar dando as orientações para um trabalho seguro, principalmente quem está em estágio, está presencial, né? Retomando as atividades presenciais. Se cuidem, fiquem bem e seguimos todos na luta, porque é na luta que a gente se encontra. Boa noite. Obrigada. Vou ficar aqui na sala, caso alguém tenha alguma dúvida sobre as inscrições, sobre o QR Code, se alguém precisar do meu e-mail também. Muito obrigada, gente, mesmo pela participação. Pessoal que ainda está tentando, eu deixei o link direto ali, acho que daí vocês conseguem mais tranquilo.